Olá galera, tudo bem? Aqui é Thales da Pixelix. Eu estou fazendo mais um tutorial já a pedido do pessoal que viu meus vídeos, pediu para que eu fizesse mais alguns vídeos. Eu estou fazendo então esse aqui, que com certeza vai ajudar bastante gente. A ideia desse vídeo aqui é mostrar como tu consegue fazer uma pessoa emagrecer virtualmente, ou seja, como tu pega uma pessoa que está um pouquinho acima do peso e tu consegue reduzir ela, deixar mais magrinha aí, que é o sonho principalmente das mulheres, né? E poder editar isso através do Photoshop. Então é isso que eu vou ensinar nesse tutorial para vocês, tá? Para começar, eu selecionei uma imagem de uma modelo, tá? Relativamente gordinha, digamos assim, cheinha, não tanto assim, e que a gente vai utilizar como base. A primeira coisa que a gente vai fazer é, nós vamos vir em Filter, certo? Para quem utiliza isso em português é filtros, e vamos em Liquify, tá? Então a gente vai aqui, esse Liquify aqui vocês esqueçam porque é o que já estava gravado no meu cache, tá? A gente vai aqui, ó, Ctrl Shift X, Liquify. Aqui no Liquify, essa é uma ferramenta que a maioria do pessoal que utiliza para fazer modificação de foto, que trabalha com imagem, utiliza para fazer essas reduções e esses aumentos em termos de peso. Só dando uma rápida explicação para vocês. Nós temos, por exemplo, essa ferramenta onde tu consegue expandir algo circularmente, ó, como a própria imagenzinha ali já consegue descrever. Então, por exemplo, a gente está aqui, ó, vamos no seio dela, olha só, tá vendo como está enchendo? Então, essa ferramenta aqui serve para isso. Então, a mesma coisa, não serve só para diminuir, serve também para aumentar. Se eu começar a mexer aqui, olha só o que começa a acontecer, ó. A gente realmente vai botando peso nela, até quanto tu achar que quiser. Então, é uma ferramenta muito bacana e tu pode ir aumentando. Obviamente, depois tem que mexer em algumas coisas, mas olha só, a nossa modelo que já estava um pouquinho cheinha, agora realmente está ganhando bastante peso utilizando pura e simplesmente essa ferramenta, tá? Então, ó, já deu uma bela enchida. Então, vamos desfazer essa ferramenta aqui para desfazer. A gente vai voltar ela, botar ela no formato original. Vamos voltar para o original, tá? Então, vamos fazer o processo inverso agora, que é o que a maioria das pessoas estão querendo, né? Que se é para se encher na foto, tu não precisaria estar usando o Photoshop. Dificilmente alguém vai querer se aumentar na imagem, tá? Então, a gente selecionou a imagem, a primeira lá de cima, e eu vou ir aqui, vamos selecionar um tamanho aqui compatível e nós vamos começar a diminuir, ó. A gente vai fazer sempre um movimento pensando no ao redor, no ambiente que essa imagem está inserida. Por que eu digo isso? Você sabe aquelas imagens, provavelmente se tu tem Facebook tu já viu aqueles Photoshop fails, ou seja, aquelas manipulações mais bizarras que já fizeram. E o que geralmente acontece nesse tipo de manipulação? A pessoa, quando ela vai editar, ela faz isso aqui, ó. É evidente que esse tipo de coisa não existe, tá? Então, esse tipo de coisa é o quê? É tu gerar algo que não existe, por exemplo, tu tá vendo que existe aqui uma parede, obviamente aqui com um formato, aí tu vem e faz isso aqui, ó. O que vai acontecer? Para quem tá olhando vai dizer, pô, o que aconteceu? A parede simplesmente fez uma curva no nada. Então, isso aqui é o que simplesmente mostra que isso aqui foi uma edição. Então, como é que a gente vai proceder nesse tipo de situação? A gente sempre tem que prestar muita atenção no ambiente em que a imagem está. Quando a gente editar, a gente tem que tentar mexer o mínimo possível no ambiente para deixar isso o mais real possível. No final, a gente ainda vai mexer mais um pouquinho para te ver como vai funcionar. Então, a gente vai começar a mexer essa imagem, tá? Vamos começar a diminuir ela aqui, como eu falei, né? Sempre com a ferramenta lá em cima, e vamos começar a empurrar ela para dentro, digamos assim, tá? Vamos começar a fazer as curvas da maneira que a gente quiser. Isso é uma ferramenta muito simples de trabalhar, tá? Aqui a gente pode deixar. Muito simples de trabalhar, qualquer um consegue, certo? Obviamente que quanto mais habilidade tu tiver, melhor vai ficar o resultado, mas é algo que é muito simples de ser realizado, tá? Então aqui a gente está diminuindo, né? Pode dar uma aumentada nas pernas, caso ache que seja necessário, né? Sempre
nas luzes, senão fica irreal, né? Não exagerar demais as curvas, isso é algo muito importante. Cuidar os detalhes, né? Ó, então o braço aqui, o corpo já começou a ficar definido, né? A gente pode dar mais uma aumentadinha aqui na cintura, na barriga, né? Ó, aqui já começou a ficar mais ou menos definido no formato que a gente quer. Eu acho que a gente podia fazer mais um pouquinho, aumentar, levantar um pouquinho ela aqui, para que fique um pouquinho mais real. Já que se ela tem um corpo todo definido, a gente pode aumentar aqui, ó. Já começa também a ficar mais real. Aparentemente a gente não distorceu muita coisa aqui na imagem dela em si. Os detalhes na volta a gente vai trabalhar depois, então pode ficar tranquilo quanto a isso aqui. Então no corpo a gente está tentando manter o mínimo de distorções possíveis, para que fique o mais real. Então se tu viu ali, isso aqui tava, o biquíni dele estava um pouquinho torto, dela estava um pouquinho torto. Então sempre a gente tem que cuidar desses detalhes, né, para que fique de fato real. Ó, então vamos diminuindo mais um pouquinho. Agora vamos para o rosto. O corpo, aparentemente, já chegamos no resultado satisfatório, né? Agora vamos para o rosto. Tá? A gente vai aqui, vai diminuir um pouquinho. Ó. Que também seria incoerente, digamos assim, deixar ela com o rosto anterior com o corpo redefinido, né? E vamos cuidar para deixar o rosto dela um pouquinho mais fino, principalmente aqui embaixo, próximo do pescoço. Diminuída. Eu estou fazendo mais esse tutorial para te mostrar o que é possível fazer. Evidentemente que tu não precisa fazer tudo isso aqui quando tu estiver manipulando uma imagem tua. Mas aparentemente a gente chegou no resultado satisfatório, certo? Eu vou dar OK, tá? Deixa eu só colar a imagem principal para depois a gente ver a diferença. E aqui é que a gente vai começar a trabalhar agora. Então tu pode ver, inclusive essa dobra aqui não fui eu que fiz, tá? Essa curva aqui já estava na imagem principal. O que eu acho que a imagem principal já foi editada, mas tudo bem. Vamos trabalhar com isso aqui. Tá parecendo muito irreal essa curva que tem aqui em cima, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar isso aqui, certo? Então, para isso aqui a gente vai usar o Smudge Tool, tá? Que é esse dedinho aqui, onde a gente vai, vamos aumentar um pouquinho aqui. Primeiro a gente vai acabar com esse rejunte que tá na foto original. Então a gente vai usar, pode ser Strange 100, a gente vai utilizar para baixo. Por que a gente vai utilizar para baixo? Porque a imagem está com uma linha para baixo, a textura da imagem está para baixo. Se nós fizéssemos isso, ó, olha o que aconteceria. Por quê? Porque a luz ela vai ultrapassar a outra luz. Então, como a luz está para baixo, a textura está para baixo, a gente utiliza também para baixo, tentando mexer o mínimo possível. Não adianta também fazer isso aqui, que acaba ficando muitas vezes irreal. Então, a gente vai utilizar aqui o mínimo possível e vai deixar sempre uma beiradinha aí, que é onde a gente vai puxar. Então, aqui a gente pode botar Strange 80. Não, vamos deixar em 100. Vamos deixar em 100 que é mais rápido. E diminuir um pouquinho para ficar quase que só do tamanho da linha. E vamos recriar aquela linha. Mais um pouco. Para refazer aquela linha lá de cima, tá? Obviamente que quanto mais a gente trabalhar, melhor vai ser o resultado. Eu só estou tentando ser o mais rápido possível aqui, para que também não fique muito chato esse tutorial. O que a gente vai fazer? A gente vai colar a imagem principal aqui em cima, tá? E vai aplicar uma máscara nela, que é esse quadradinho com uma bolinha dentro. Vamos pintar. Tu vai selecionar agora o balde de tinta e vai clicar no preto. Ele vai voltar, ou seja, como se não tivesse colocado em nada, certo? Tu vai agora selecionar o brush branco, o brush na verdade, e vai selecionar a cor branca. Tá vendo que ali o fundo tá preto. Quando nós colocar a cor branca, ele vai voltar ao formato tradicional, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui. A parede ali e tal. Vamos voltar ao formato tradicional. Houve algumas alterações em termos de rejunte aqui. Ó,
Se nós fizer isso aqui, a gente está colocando ela no formato que ela estava originalmente, ó, o formato original da foto que foi aqui, eu cliquei em cima. Então aqui a gente vai mexer mais um pouquinho, tá? Como eu falei, eu vou tentar ser o mais didático possível, para que a gente não fique muito tempo em cima de uma mesma coisa. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá em cima, deixo uma pontinha e estica ela para que ela fique na mesma linha. Aqui ela deu uma pequena curvada, a gente arruma, aqui também, né? Então, esse é o resultado que a gente chegou. Tu pode ver que a imagem não está deformada, né? Porque os rejuntos eles estão seguindo uma linha reta, continuam seguindo uma linha reta, não tão algo que esteja bizarro. E vamos botar o resultado final então. Ó, essa aqui era a imagem original. Deixa eu botar aqui. Ó. Essa aqui a imagem original e essa aqui a imagem como ficou. A original e como ficou. Deu uma bela mudada. E isso aqui tu vai poder utilizar para qualquer coisa que tu quiser, em termos de tanto de foto de pessoas, que eu acho que é onde o pessoal realmente usa mais e quer realmente utilizar, como para qualquer outra coisa que tu queira ou ampliar ou reduzir. Então, a mesma ferramenta que é a Liquify, tu pode utilizar tanto para aumentar como para diminuir. Se você assistiu até agora, muito obrigado pela atenção, espero que tu tenha tido um bom resultado, aproveite para se inscrever no canal. Se você quer ver mais uns detalhezinhos que eu posso explicar, fica conosco então que eu vou só te mostrar como é que a gente pode fazer para ampliar, certo? Então essa imagem que está aqui é a imagem que a gente já modificou. Eu vou fazer o que agora? Eu vou ir de novo no Liquify, tá? E vou alterar a imagem que já está alterada. Só que para mais. Uma coisa até meio grotesca aqui, mas é para você só para te ver o que dá para fazer daí com um pouquinho mais de calma. Além dessa aqui que eu ensinei para vocês, que ela pode aumentar, nós temos essa aqui que pode diminuir, certo? Então, ela é também muito eficiente, só que ela tem uma chance de deformação um pouquinho maior, certo? Então, essa para aumentar, essa para diminuir. Essa aqui foi o que a gente utilizou anteriormente, tá? Então, aqui a gente pode ir diminuindo, ó, de uma forma muito fácil também, tá? Só que sabendo que de repente a gente vai deformar um pouquinho mais. Então essa ferramenta basicamente ela puxa os elementos para o centro, que é onde nós temos ali o maisinho ali. Então a gente tem ao redor um círculo e no meio mais. O que ele vai fazer? O que tiver ao redor do círculo, ele vai puxar para o centro onde tem o mais. Então aqui, por exemplo, ó, a gente consegue fazer algumas edições na imagem com, obviamente, como eu falei, um pouco grotesco, porque a gente sabe que não está nem um pouco real nesse caso, mas ainda assim dá para ter um resultado bem bacana. A gente está diminuindo um pouco, ainda mais isso aqui. A moça. Ó, quanto mais a gente for fazendo, mais a gente vai diminuindo. Certo? Então, esses testes você pode fazer, só mostrar a diferença. Ó, essa aqui já estava reduzida. Deixa eu ver. Ó, essa aqui já estava reduzida. E a gente conseguiu reduzir ainda mais. Então tudo é questão de teste. Tu pode ir fazendo, pode ir reduzindo. Se tu apertar o Ctrl F, que ele vai selecionar a última ferramenta, ele vai aplicar de novo, ó, exatamente nos mesmos pontos. Claro que aqui já começa a ficar bem deformado, certo? Mas ainda assim é um resultado bem bacana. Vai de uma questão de você poder fazer o que tu achar melhor, mas faz, testa, continua treinando. Se tu fizer isso umas 10 vezes, na 10ª vez o resultado vai sair muito melhor. Sempre tenha em mente, pode reduzir? Pode, mas faz isso sempre prestando atenção no que está em volta. Aquelas deformações, o cara aumentar músculo, diminuir o próprio peso, as meninas às vezes a cintura, tem umas que tu vê que ela alterou o ambiente justamente porque, como eu expliquei anteriormente,
Deixa eu abrir só mais uma vez para mostrar para vocês. A pessoa, ela simplesmente puxa e acaba deformando, olha só. Acaba criando um caroço no braço, por exemplo, porque ela simplesmente puxa de um lado para o outro e que acaba ficando de fato irreal. Vamos sempre... Tu quer alterar a tua foto, eu acho muito legal e é para isso que eu estou ensinando, mas vamos tratar sempre de uma questão de ver o que é real, de fato, né? Porque não adianta simplesmente puxar de tudo que é lado, expandir de tudo que é lado e achar que isso aqui vai convencer alguém que a foto é real. Então, essa é uma técnica utilizada por fotógrafos profissionais, inclusive de revistas, né? Apesar de muita gente não acreditar, vocês podem ver que a alteração que a gente fez ela foi muito simples e o resultado ficou muito perfeito. E ao mesmo tempo, a gente não conseguiria dizer que aquilo foi de fato editado. A mesma coisa com revista. Não acredita em tudo que tu vê, porque é muito fácil tu alterar uma imagem, alterar uma foto de uma forma profissional, sem tu precisar de grandes esforços. Então, modelos, aquelas que têm os corpos esculturais, muitas delas são feitas baseado pura e simplesmente no Photoshop, certo? Então, obrigado para quem está ouvindo esse tutorial até aqui. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Eu vou colocar com cada vez mais frequência vídeos aí para auxiliar vocês você quer aprender a mexer melhor no Photoshop e melhorar suas habilidades. E um grande abraço a todos. Obrigado!